número 13 do capítulo 7 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1. A figura mostra três forças aplicadas a um baú que se desloca 3 metros para a esquerda sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças são F1, F2 e F3, respectivamente 5, 9 e 3 newtons. O ângulo indicado é 60 graus. Letra A. Nesse deslocamento, qual é o trabalho total realizado sobre o baú pelas três forças? Letra B. E a energia cinética do baú aumenta ou diminui? Então, nós temos três forças atuando sobre o baú e o baú só se desloca para a esquerda. Nesse caso aqui, vamos considerar como sendo à esquerda o sentido positivo do eixo X, na horizontal, para que as nossas contas em módulo dê sempre positiva. Nós temos então aí a força F1, paralela ao eixo X, a força F3, paralela ao eixo Y, e a força F2, formando um ângulo de 60 graus com o semi-eixo X negativo. Então, esse aqui nós vamos decompor nas suas componentes X e na sua componente Y. Então, a componente Y é o nosso cateto oposto. Se você olhar aqui para o transporte, transladação de vetores, ela fica sendo o cateto oposto ao triângulo retângulo formado pelas componentes e o módulo do vetor. Então, portanto, módulo vezes o seno. Já a componente X é adjacente ao ângulo. Então, módulo vezes o cosseno. A gente sabe que o trabalho realizado por uma força é único e simplesmente o trabalho que possui um ângulo em que contribua para o deslocamento dessa força. Então, nós sabemos que no eixo Y, a componente Y da força 2 e a força 3 não contribuem para esse trabalho realizado para esse trabalho total, que provoca o deslocamento desse baú. Pois aqui elas vão se cancelar, quando a gente faz aquela análise das componentes dos eixos, como a gente faz no capítulo 6 e no capítulo 5, os capítulos anteriores, que aqui a resultante deles vai ser nula. Então, elas não vão contribuir para o trabalho realizado para deslocar esse baú. As únicas forças que vão contribuir ou atrapalhar, podemos assim dizer, são as componentes que estão na horizontal, que é o módulo do vetor 1 e a componente x do vetor 2, pois elas são as únicas forças que atuam no deslocamento desse baú. Então, nós temos o seguinte: a força resultante nesse eixo é a força 1 menos a componente x da força 2, que elas atuam em posições diferentes. A força 1 atua no sentido do movimento, a força 2, na componente 2, atua no sentido contrário ao movimento, ou seja, ela está atrapalhando o deslocamento desse baú. Então, nós temos o seguinte, que a força resultante vai ser a força 1 menos o módulo da força 2, era para ter colocado ali, em vez de colocar só o módulo de F, mas você já sabe que é o módulo da força 2 vezes o cosseno de θ. Substituindo os valores, a gente tem que a força resultante é 5 newtons menos 9 newtons cosseno de 60 graus, que é o ângulo com que o módulo dessa força 2 faz com o eixo X. Então, a nossa força resultante é de 0,5 newtons. Então, a força resultante que atua, já que a gente sabe que o trabalho realizado é a força resultante vezes o deslocamento, e aqui nós achamos a força resultante que atua sobre o objeto, 0,5. Basta tão somente agora aplicar a equação do trabalho. O trabalho é o produto entre a força e o deslocamento. Nós temos esses dois valores. A força resultante é 0,5 newtons. O deslocamento foi por 3 metros. Então, nós temos que o trabalho realizado por essa força é de 1,5 joules. Na letra B, ele diz, a energia cinética do baú aumenta ou diminui? Óbvio que aumenta, porque já que o módulo está no sentido positivo, a gente fez aqui a força resultante, ela deu positiva. Então, isso significa que essa força está contribuindo para o aumento da energia cinética desse objeto. Então, nós temos o seguinte. Aqui. Sua energia cinética aumenta em 1,5 joules durante o deslocamento.
né, que é o módulo do trabalho realizado por essa força, né, já que a força resultante deu positiva, né, embora tenhamos duas componentes, uma em sentidos opostos, mas o resultado deu positivo, ou seja, está atuando no sentido do deslocamento do objeto. Então, está contribuindo para o trabalho realizado ser positivo. Se o trabalho realizado é positivo, a energia cinética é positiva. Então, ela vai aumentar com o módulo do trabalho, 1,5 joules. Muito bem, pessoal, é isso aí. Até as questões de duas estrelas estão até que simples, né? O que eu desconfio, né? Eu não lembro a sequência e vai aparecer questões bem complicadas, eu acredito que sim, né? Se tratando de física, né? A gente pode esperar tudo. Eu até respondo as questões com desconfiança, né? Eu fico olhando, não, será que é isso mesmo? Tá muito fácil para ser verdade, mas o meu professor de física 3 ele dizia que se está fácil é porque está correto. Não tem essa de que se está fácil é porque tem alguma coisa errada. É que se está difícil é porque alguma coisa você está errando e está complicando as coisas. Então, eu levei essa lição para a minha vida, né? E para o resto do curso. Até a próxima questão. Se inscreva, curta e compartilhem. E até lá.